Boa tarde a todos. Começaria por agradecer o convite que me foi endereçado e, sem mais delongas, parto para a minha comunicação para poder respeitar o tempo que me foi atribuído. Então, começaria por falar de o que é falar de Dom Afonso Henriques e dos Almorávidas. Quando falamos desta dicotomia, falamos da fronteira do Harb al-Andalus, que é o ocidente do Al-Andalus. E assim falamos de castelos como os de Santarém, de Lisboa e de Sintra, que mudaram de mãos por diversas vezes num determinado período, desde 1093. O professor Hermenegildo falou da entrega destes castelos a Afonso VI pelo rei da Taifa de Badajoz, e até 1147, que é o ano em que a conquista de Santarém e de Lisboa, as conquistas definitivas, ocorrem. A partir de uma leitura muito crítica das fontes cristãs e muçulmanas, eu construí uma estimativa visual das oscilações da fronteira. Não são mapas precisos, porque as fronteiras medievais não são linhas precisas, mas podemos perceber que há uma oscilação neste período. Então, no primeiro mapa, temos até à conquista de Coimbra, em 1064, por Fernando Magno. Depois, em 1093, ocorre então a entrega dos três castelos a Afonso VI, mas também esta entrega deriva da pressão que Afonso VI exerce sobre os reis de taifas, com a exigência de tributo para evitarem ataques, e o que acabou por sobrecarregar as comunidades muçulmanas, que eram sujeitas a impostos cada vez mais castigadores. O rei de Badajoz estava ainda a tentar negociar a sua permanência no poder e ofereceu então a Afonso VI estas praças. Sabemos também que nada lhe valeu, porque depois de conquistarem Badajoz, os almorávidas fizeram executar Al-Mutawa, que ele era o nome do rei da Taifa de Badajoz, e acontece que os almorávidas acabaram por se apoderar de Lisboa e de Sintra, talvez no verão de 1095. Portanto, temos aqui mais uma oscilação da fronteira. Partindo para 1104, nós temos noção, através das fontes muçulmanas, que se espalharam no Al-Andalus notícias de que o emir almorávida estava muito doente e que sofria de uma grave doença, e o momento foi aproveitado por Afonso VI para lançar fuçados e algaras contra o território muçulmano. Em setembro de 1106, portanto 2 anos depois, foi finalmente anunciada a morte do emir, e em julho de 1109 o próprio Afonso VI faleceu, como sabemos. A morte de Afonso VI constituiu também uma oportunidade para a população de Sintra se rebelar contra a autoridade cristã, o que significa que, algures entre o anúncio da morte, da doença do emir almorávida, em 1104, e a morte de Afonso VI, de Sintra e talvez Lisboa também terão sido conquistadas, ou pelo menos pagariam tributo para não serem atacadas. Depois, em 1109, que é o quarto mapa, uma campanha de jihad de grande envergadura, conduzida pelo próprio emir almorávida, agora o filho do outro que tinha falecido, visou a fronteira contra os cristãos, com especial incidência sobre a região de Toledo. Mas sabemos também que, na mesma cronologia, o governador de Sevilha organizou uma campanha de jihad contra o Harb al-Andalus, e há a possibilidade de que Lisboa e Sintra também se tenham rendido às forças muçulmanas nesta cronologia, o que fez outra vez oscilar a fronteira. Em 1111, a fronteira voltou a subir para norte, com a conquista de Santarém pelo mesmo governador de Sevilha, restabelecendo-se assim os limites da antiga Taifa de Badajoz. Depois, temos ali na década de 1130 algumas ações de Afonso Henriques já, com o início da construção do Castelo de Leiria, que visava consolidar as defesas de Coimbra, absorver território sem povoamento ou pouco povoado e controlar a via para Santarém. Provavelmente no verão de 1136, quando se estima que o Castelo de Leiria tenha sido terminado, foi então organizado um fossado contra uma bolsa de povoamento que ficava nas proximidades, a conhecida Ladeia.
Talvez no final de 36, Dom Afonso Henriques organizou uma campanha de presúria contra a mesma região. Em 1137 terá ocorrido mais um fossado contra a Aldeia, que era uma forma de eliminar do terreno eventuais meios defensivos, preparando-o para novos colonos. Finalmente, em 1147, temos as conquistas de Santarém e de Lisboa. Ora, olhando para estes mapas, eu procurei fazer uma releitura da minha investigação, avaliando as estratégias usadas tanto por Dom Afonso Henriques como pelos almorávidas para fazer oscilar esta fronteira. Sabemos que Dom Afonso Henriques ascendeu ao poder em 1128, no decurso da Batalha de São Mamede, e que no início da década de 30 mudou a sua residência para Coimbra, onde ficou junto dos assuntos da fronteira. Acontece que, na mesma cronologia, no Al-Ándalus, o novo governador-geral, que era filho do emir de Marrakech, também se instalou nas proximidades da fronteira, escolhendo Córdoba, em vez de Sevilha e Granada, como era a prática até então. Algo iria então mudar na fronteira do raro Al-Ándalus por via destas novas lideranças. Mas observemos então o que ficou para trás a partir das mesmas fontes que me permitiram construir estes mapas. Então, temos que, do lado do poder cristão, vemos o recurso a algumas campanhas militares convencionais, como a que permitiu a Fernando Magno conquistar Coimbra em 1064, mas sabemos que estas eram mais a exceção do que a regra. Também percebemos que a pressão política e a imposição de tributo eram práticas que poderiam conduzir a resultados positivos e que foi assim que Afonso VI conseguiu obter Lisboa, Sintra e Santarém, em 1093. Também sabemos que as presúrias e o povoamento foram outro instrumento. Vemos, por exemplo, na documentação da Diocese de Coimbra ou até do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a transação de propriedades rurais que haviam sido obtidas por presúria, por exemplo, na região de Montemor. Os forais, como o de Santarém em 1095 e o de Coimbra em 1111, procuraram simultaneamente consolidar o povoamento, mas os meios defensivos também. O aproveitamento de debilidades muçulmanas, como as que surgiram após o anúncio da doença e morte do emir almorávida, naquele período entre 1104 e 1106, foi outra estratégia. E depois vemos ainda que em 1128 os templários chegariam à fronteira à mercê da doação do Castelo de Sor que lhes fez Dona Teresa. Ora, do lado almorávida até à década de 1130 vemos também algumas campanhas mais convencionais, como a tal campanha de Jihad de 1109, que presumivelmente terá permitido conquistar Lisboa e Sintra, o cerco a Santarém de 1111, que logrou conquistar a cidade. Existe também um cerco a Coimbra em 1117, que foi liderado pelo próprio emir almorávida, Ali ibn Yusuf, e que, pela leitura das fontes, terá articulado tropas transportadas por mar e contingentes saídos de Sevilha por terra, e que, apesar da mobilização de tropas e meios, não foi bem sucedido. Mas a maioria das campanhas terão correspondido a forçados, como que atingiu Sor, Miranda e Santa Eulália nas linhas defensivas de Coimbra em 1116 e que, apesar de ter provocado devastação, não fez avançar a fronteira. Agora, com o virar da década de 1130 e a instalação do governador-geral do Al-Ándalus em Córdoba, vemos o lançamento de um programa de reforço de fortificações e muralhas nas principais cidades, uma necessidade que foi explotada pela grande campanha de Afonso de Aragão contra o Al-Ándalus entre 1125 e 1126. É também desta fase a conhecida deportação de um grande número de moçárabes para o Magrebe, acusados de colaborarem com o rei de Aragão e por isso entendidos como um perigo para a estabilidade territorial e política. Ora, na década de 1130, o poder almorávida continua a recorrer à destruição de castelos cristãos de fronteira e ao desmantelamento do povoamento, como tinha ocorrido em Sor, Montemor e Santa Eulália em 1116. Temos os exemplos da Idanha, em 1133, e de Leiria, talvez, em 1137. A partir de 1138, com a passagem do governador-geral do Al-Ándalus ao Magrebe, porque havia uma necessidade, porque a guerra contra os almohadas iria começar e já havia movimentações de exércitos almohadas no Magrebe, o governador-geral do Al-Ándalus então levou
equipamento e exércitos para o Magrebe, e o esforço de guerra contra a fronteira do Harb deixou de incluir grandes campanhas militares, limitando-se aos forçados ou a uma certa defesa ativa, como eu lhe chamaria. Podemos, por exemplo, referir um ataque em 1144 dos Templários contra Santarém, que os contingentes muçulmanos contrariaram, depredando os arredores do Castelo de Sor e fazendo cativos, incluindo São Martinho de Sor. Ora, de todas estas ferramentas para fazer avançar a fronteira, eu destacarei do lado muçulmano justamente a destruição de castelos de fronteira e do povoamento. A estratégia já tinha sido utilizada antes, é verdade, nomeadamente na tal campanha de 1116, mas entendo que esta campanha de 1116 foi sobretudo uma preparação do terreno para o grande ataque de 1117 contra Coimbra. Na década de 1130, algo parece diferente. A destruição visa fortificações que, além de serem previsivelmente ativas na guerra, davam suporte ao povoamento e que assim promoviam um certo avanço silencioso da fronteira sem recurso às campanhas militares convencionais. Ora, eu trago aqui uma fonte muçulmana que é muito pouco conhecida, não está traduzida, que é Ibn al-Qattan al-Marrakushi, e eu fiz uma tradução e ele alude a uma campanha do governador-geral do Al-Ándalus, Tashfin ibn Ali, o tal que foi para o Magrebe em 1138, contra um castelo que tudo aponta que seja o da Idanha. Ele diz que no ano de 527 da Hégira, que se desenrolou entre 12 de novembro de 1132 e 1 de novembro de 1133, Tashfin dirigiu-se ao castelo de Antata, que será a Idanha, perto de Alcântara da Espada, e atacou-o com os seus exércitos e lutou contra os seus ocupantes. Os muçulmanos conquistaram-no e mataram todos os homens que nele estavam e capturaram as mulheres e as crianças, e o castelo foi demolido até ao chão. Ora, a presença de mulheres e crianças aponta para uma estrutura com alguma dimensão, para a existência também de povoamento. A Idanha terá passado para a influência cristã após a conquista de Viseu por Fernando Magno e encontrava-se articulada com Ceia e Viseu, um território de que Bermudo Pérez de Trava, também já falámos dele hoje, foi terra-tenente até 1131 e que teimou em entregar a Afonso Henriques depois deste ter assumido o condado portucalense. A campanha direcionada à Idanha pelo poder almorávida em 1133 quererá significar que havia uma relevância no contexto da Guerra de Fronteira, mas também temos que considerar que o poder almorávida tenha aproveitado para atacar num contexto de ausência de Bermudo Pérez de Trava e de uma menor definição quanto a quem, de facto, controlaria aquela fortaleza. De resto, esta consciência das debilidades do adversário fica bem patente na descrição que os anais de Dom Afonso, rei de Portugal, fazem da destruição do Castelo de Leiria, que José Matoso indica, e na minha perspectiva com acerto, ter ocorrido em 1137. Diz, sabendo o rei Esmar, que a minha investigação também permitiu identificar com o governador de Sevilha, Abu Zacaria Yahya ibn Ishaq al-Masufi, dito Anjamar, que o rei Dom Afonso estava para lá de Guimarães, na Galiza, perto de Tui, ocupado com os seus assuntos e que não podia acorrer facilmente, e foi animado pelo conselho de um dos seus pretores, que estava em Santarém e se chamava Abzecri, portanto, Abzecri seria a cúnia, Abu Zacaria, o nome pelo qual era conhecido, e reuniu um exército com origem Badajoz, Évora e Santarém, que atacou de surpresa e tomou e incendiou o Castelo de Leiria, e ali matou muitos guerreiros e outros levou em cativeiro. Portanto, vemos mais uma vez o aproveitamento das debilidades e a destruição dos castelos. Já a descrição da Crónica ad Foncia Imperatoris mostra bem os objetivos de Dom Afonso Henriques ao mandar construir o Castelo de Leiria. O rei havia construído este castelo em frente a Santarém, cujo castelo os mouros detinham, estrategicamente edificado para atacar Santarém, Lisboa, Sintra e outras fortificações vizinhas. Os almorávidas e os mouros da Hispânia assaltaram e tomaram o castelo de Leiria.
Portanto, em ambas as situações, Idenha e Leiria, vemos que o poder almorávida pode ter tirado partido da ausência de tropas ou de figuras de destaque destas fortalezas de fronteira para atacar, destruir infraestruturas e desmantelar o povoamento. Vejamos agora as armas de Dom Afonso Henriques a partir da década de 1130. Uma das suas primeiras decisões contra a fronteira foi a confirmação da doação de Soro aos Templários. Vemos também que mandou construir fortificações, como as de Leiria ou do Jormaneu, para reforçar as defesas de Coimbra. As presúrias e os fossados, como os da Ladeia e os forais, como o que foi atribuído também a Leiria, fizeram parte de uma estratégia mais ampla para povoar o território de fronteira, missão para a qual também chamou alguns mosteiros, com destaque evidente, não é, para Santa Cruz de Coimbra. Mas, tal como o seu avô, Afonso VI, não deixou de impor tributo aos muçulmanos. Portanto, os anais de Dom Afonso referem que, por volta de 1144, Santarém e Lisboa pagavam para não sofrerem ataques. Entre as estratégias de Dom Afonso Henriques, destacarei o aproveitamento das debilidades dos adversários e também a diplomacia. Ora, um exemplo evidente do aproveitamento destas fraquezas é-nos dado pela conjuntura de 1147. Sabemos que é o ano em que tudo acontece e que, enquanto os almorávidas estavam envolvidos na guerra contra os almohadas, Dom Afonso Henriques lançou operações contra Santarém e Lisboa, ao mesmo tempo que Afonso VII se encontrava ocupado com o cerco à Almeria. Mas a conjuntura do verão de 1139, que permitiu a Dom Afonso Henriques organizar uma campanha contra Ourique, também se revelou bastante entrelaçada. Um ataque almorávida ao Castelo de Mora expultou uma campanha punitiva das forças de Afonso VII contra o Castelo de Oreja, e ambas as fortificações, como sabemos, ficam na região de Toledo, e, entretanto, no Magreb tinha começado a guerra entre almorávidas e almohadas. Voltando ao Ibn al-Qattan, sim, vemos que esta conjuntura bastante intrincada pode ser percebida também na obra do cronista de Marrakech. Ele refere uma operação militar lançada pelos cristãos que, pela data, pelo encadeamento da narrativa e pelas cidades de origem dos contingentes militares que deram combate aos cristãos, se conclui ter sido o fossado de Ourique, fossado e não batalha. Ora, e diz o cronista de Marrakech, também em tradução minha, no ano de 533, que se desenrolou entre 8 de setembro de 38 e 28 de agosto de 39, ocorreu a razia das tropas de Santarém e de Évora contra as tropas dos cristãos. Os cristãos quiseram entrar no país dos muçulmanos e fizeram-no de surpresa, e então os muçulmanos foram ao seu encontro e atacaram-nos. Os cristãos foram derrotados, que Deus os destrua, e os muçulmanos mataram muitos e levaram muitos cativos. E os muçulmanos levaram os seus despojos e pilhagens. Ora, os anais de Dom Afonso, rei de Portugal, referem que a 25 de julho de 1139, Dom Afonso Henriques travou uma grande batalha com o rei dos sarracenos de Não-Mesmar e que este congregou tropas de Sevilha, Badajoz, Elvas, Évora, Beja e de todos os castelos até Santarém, que lutaram contra o príncipe portucalense e sofreram uma dura derrota. Atendendo ao que nos diz Ibn al-Qattan, apenas as tropas de Santarém e Évora terão dado combate às forças de Dom Afonso Henriques e provavelmente o rei Asmar, ou seja, o governador de Sevilha, Anjamar, nem sequer esteve presente, pois o ataque de Afonso VII a Oreja exigiu o auxílio de tropas de todo o Al-Andalus, como explica o próprio Ibn al-Qattan. Quanto ao desfecho de Ourique, parece ter sido dividido, sem uma vitória clara para nenhum dos lados. Tomando por boa a informação de Ibn al-Qattan, os muçulmanos mataram alguns cristãos, aprisionaram outros e expulsaram os restantes, conseguindo recuperar parte do saque. Significa que, mesmo assim, os cristãos lograram apresentar no famoso cortejo de Coimbra alguns cativos e saque, o que também eram provas materiais de uma grande vitória. Agora, outro instrumento a que Dom Afonso Henriques recorreu com o objetivo de fazer mover a fronteira foi a diplomacia. E temos que considerar aqui o cisma que eclodiu em fevereiro de 1130, que lhe deu algumas oportunidades para se posicionar. De um lado, eu recordo, estava Inocêncio II, apoiado pelas repúblicas de Pisa, Génova,
o Império Germânico, os francos, liderados por São Bernardo de Claraval, e de outro estava Anacleto II, que tinha o apoio da Sicília normanda. E, por mercê desta proteção, o conde Rogério II foi coroado rei da Sicília, Apulia e Calábria, ainda em setembro de 1130, o que desagradou os grandes da cristandade, incluindo o Império Bizantino. Ora, neste cisma que se arrastou por toda a década de 1130, Dom Afonso Henriques, que também ambicionava a dignidade régia, tal como Rogério II, posicionou-se do lado de Inocêncio II. A fundação do Mosteiro de Santa Cruz, em 1132, reforçou a proximidade ao partido de Inocêncio II, pois a instituição, desde o início, que se alinhou também com o pontífice, apoiado pelos grandes da cristandade. Em 1135, justamente quando se organizou um concílio em Pisa, onde Inocêncio vivia porque não conseguia entrar em Roma. Roma tinha sido tomada por Anacleto II com o apoio dos normandos da Sicília. Neste concílio, Dom Telo de Santa Cruz de Coimbra e Dom João Peculiar estiveram presentes. O objetivo do concílio era justamente condenar Anacleto II e os normandos que o apoiavam. Quando o cisma terminou em 1139, por morte de Anacleto II e a desistência de um potencial sucessor, Dom João Peculiar, que sempre tinha estado do lado de Inocêncio II, foi por este elevado arcebispo de Braga em abril desse ano, em Roma. Ainda em 1139, com os adversários envolvidos em operações militares, como já vimos, Dom Afonso Henriques viu uma oportunidade para organizar então o fossado aos campos de Eurique. Tudo parecia encaminhado para ser rei. Mantinha boas relações com a Santa Sé, tinha reclamado o êxito de uma campanha militar contra os muçulmanos, o que era um argumento que poderia confirmá-lo como cavaleiro de São Pedro. Contudo, houve aqui um revés e o Papa faleceu em setembro de 1143, pelo que o reconhecimento sofreu um percalço. Mas os esforços de Dom Afonso Henriques não cessaram. Dom João Peculiar regressou a Roma em 1144, provavelmente para advogar os interesses de Portugal, junto do novo Papa. Acontece que Celestino II morreu em março de 1144 e talvez ainda durante a própria viagem de Dom João Peculiar, pelo que este, quando chegou a Roma, já teve que lidar com Lúcio II. E, como sabemos, Lúcio II pouca atenção dispensou às pretensões de Dom Afonso Henriques, humilhando-o ao mais tarde dirigir-se-lhe em carta enquanto ilustre duque. Em 1145, com a ascensão de Eugênio III, um cisterciense discípulo de São Bernardo, as aspirações de Dom Afonso Henriques terão adquirido um novo elan. As fontes germânicas parecem corroborar a influência de São Bernardo na pregação da Segunda Cruzada por terras do Sacro Império e na garantia de que, para a conquista de Lisboa, Dom Afonso Henriques poderia contar com uma armada oriunda destas paragens. Vejamos então uma fonte em especial, os Anales Rodenses. Esta fonte diz: este Rodolfo era da ordem de Claraval e dizia-se que era um homem solitário. Quando passou por esta terra e chegou a Mogúncia, pregando a vitória da cruz contra a insolência dos pagãos, foi seguido pelo abade de Claraval, ou seja, São Bernardo. Mas apesar de se ter furtado ao trabalho da pregação, uma vez que não acompanhou a expedição, este homem de maravilhosa santidade, como se acreditava, não pode ser inculpado. Esta expedição, ou seja, a pregação, o resultado da pregação destas figuras de Claraval, dividiu-se em três, para combater os pagãos em todos os lugares. A maioria das gentes daquela terra navegou para lá das fronteiras da Galiza, onde foi conquistada a cidade de Lisboa com a sua região, estabelecida nela um bispo e deixada com ele inúmera gente. Muitos saxões e os seus semelhantes orientais marcharam contra os vândalos, logo a segunda parte, obrigando muitos a converterem-se à fé em Cristo. E a terceira parte desta expedição, uma multidão vinda de todas as partes, seguiu em direção a Jerusalém, da qual o duque Conrado, ou seja, o imperador germânico, rei dos romanos, foi feito líder. Sim. Ora, só faz sentido planear a conquista de uma cidade como Lisboa dispondo de uma armada, e as fontes germânicas não contradizem as anglo-normandas, que afirmam que as suas naves seguiam a caminho da Terra Santa quando foram desviadas para a campanha de Lisboa.
Na verdade, só os anglo-normandos teriam de ser convencidos. Os germânicos podem ter sido recrutados desde o início por via dos esforços diplomáticos desenvolvidos por São Bernardo e pelas suas gentes. Aliás, a resposta que o Papa Eugênio III deu a uma queixa de Afonso VII em 1148, desagradado com a campanha de Lisboa no ano anterior, porque considerava seus os direitos de conquista desta cidade, mostra que o Sumo Pontífice não desdenhava associar-se a este sucesso militar. Mesmo assim, a conquista de Lisboa ainda não foi suficiente para que Dom Afonso Henriques fosse reconhecido como rei. O que podemos então concluir destas ferramentas de Dom Afonso Henriques, por um lado, e dos almorávidas, por outro? Vemos, de um lado, uma estratégia que combinava vários instrumentos, desde as operações militares às medidas que favoreciam o povoamento. Do outro, vemos sobretudo operações militares, como cercos e fossados, por vezes com destruição de castelos de fronteira e desmantelamento de povoamento. As fontes mostram que os almorávidas visavam, sobretudo, o controle das grandes cidades, que eram governadas pelas elites das principais tribos da Confederação Almorávida, os lamtunas e os massufas, que circulavam nestas grandes cidades e no seu governo ao ritmo dos seus sucessos ou insucessos na guerra de fronteira. Ao contrário do que aconteceu nos primeiros tempos da conquista do Al-Ándalus, quando as tribos berberes se instalaram no Harb rural, fazendo florescer um modelo de castelos organizadores do território, portanto, castelos que articulavam aldeias, não é evidente no período almorávida uma intensa ocupação do espaço rural. A tentativa de controle de um vasto território com base na satisfação dos interesses destas elites que circulavam pelas grandes cidades, ou no Magreb, no pagamento de solidariedade tribal às tribos, e sem uma presença efetiva no terreno, mas também podemos perceber através deste mapa, isto é a expressão africana magrebina do território almorávida, que também ter um soldado em cada ponto do território seria bastante complicado, portanto, mas este modelo de pagamento da solidariedade tribal acabou por não ter efeitos duradouros, sobretudo a partir do momento em que os almorávidas deixaram de controlar o ouro que vinha destas zonas aqui, como Tombuctu, Gao e outras cidades que faziam o comércio do ouro subsaariano. E quando este potentado, que se estendia desde os vales dos rios Senegal e Níger, vemos aqui o Senegal e o Níger, não é? O Níger na região de Tombuctu, e que se estendia até ao Ebro e até ao Tejo, com múltiplas fronteiras, múltiplos adversários, começou a desagregar-se uma unidade política instalada num pequeno território, mais fácil de controlar, com muito poucos vizinhos, começou a afirmar-se pela disputa das franjas do Império Decadente. A estratégia de fixação de gente à terra na zona de fronteira deu os seus frutos, como vimos na década de 1130 com as estratégias de Dom Afonso Henriques. Mas sem a desagregação do Império, talvez este vai e vem entre povoamento e destruição de castelos continuasse a resultar para os muçulmanos. Portanto, os cristãos construíam, os muçulmanos destruíam. Agora, quando as principais cidades almorávidas, que eram Marrakech e Sevilha, estavam a ser arrasadas, os seus habitantes eram sujeitos a fome extrema, a miséria e morte, a ultraperiférica fronteira do Harb al-Ándalus seria um efeito colateral até que aceitável. E por isso, daí as vitórias mais facilitadas de Dom Afonso Henriques em 1147. E era isto que tinha para vos apresentar. Muito legal, hein?